Acho que essa aqui é. Cadê? Ah, o senhor está aqui. Por que vocês ficam rindo de mim? Essas palavras do pastor, certamente posso falar em nome de nós três, que é um grande privilégio o investimento que o pastor tem feito em nossas vidas ao longo dos anos de cada um de nós. E é uma grande responsabilidade agora estar aí apoiando o seu ministério, e nós agradecemos a Deus porque o investimento dele na nossa vida é muito notório e importante. E o tema é oração, e nós contamos com os irmãos orando por nós. E aí o hino que nós cantamos agora fala exatamente: orar é um privilégio. Orar é um momento gostoso que nós podemos ter na presença do Senhor. Mas infelizmente, até confesso que essa é uma área de grande luta na minha vida. Talvez não tenha tanta luta em estudar o texto, de ler a palavra, mas orar não é fácil. Orar é aquele tipo de disciplina espiritual que não flui assim naturalmente, e que realmente na minha vida é a necessidade que faz com que eu busque o Senhor em oração. Então aqui não vai falar alguém que quer dizer para os irmãos: olha, essa é uma área resolvida na minha vida. Não, de maneira nenhuma. Ao pregar, ao estudar esse texto durante a semana, sempre vinha aquele desafio: Bima, você precisa melhorar a sua vida de oração. Você precisa orar mais pela sua família. Você precisa orar mais pelo seu ministério. Você precisa orar mais pelos seus colegas. Você precisa orar mais por aquelas pessoas que eu lhe confiei como pessoas que estão debaixo do seu ministério. E aí eu confesso aos irmãos que é uma área que eu preciso de oração. E aqui o texto ele vai nos dando várias orientações, um texto muito rico, que poderíamos aqui passar talvez várias semanas estudando esse texto. Porque o Senhor Jesus aqui, falando do Sermão do Monte, ele aponta para nós a importância da oração, e aí ele então vai destrinchar para nós, apontando a forma, o conteúdo e as atitudes necessárias para que nós desenvolvamos uma vida de oração que agrade a Deus. E talvez hoje, quando nós pensamos em oração, muitas pessoas olham a oração como um relacionamento com Deus, de que você tem na oração uma lâmpada mágica e Deus é um grande gênio que não diz para você simplesmente: olha, você tem 3 pedidos, mas você pode fazer tantos quanto você quiser. Certamente não é essa a perspectiva que o Senhor nos traz na sua palavra e especificamente nesse texto. Ele não se apresenta para nós como alguém que está disposto a agradar pessoas que colocam-se a si mesmo no centro, dizendo para Deus: Deus, eu quero, então o Senhor tem que me dar. Muito pelo contrário, ele vai apresentar para nós que oração é uma vida. Não é simplesmente momentos, e que nós precisamos de fato tratar essa vida como devoção. Algo que nós experimentamos momento após momento na nossa vida. E aí então a grande ideia desse texto seria que a devoção que agrada a Deus, que Ele pede, que Ele exige, tem 3 requisitos: autenticidade, verdade e perdão. Então aqui ele apresenta para nós como o Senhor, falando para os súditos lá do seu reino, que o que ele espera de nós numa vida de oração, contrário àquilo que mesmo os fariseus, que estão recebendo a bordoada, e aí talvez os gentios dizendo, olhando assim para os fariseus: bate, Senhor, eles merecem. Até o momento que Jesus fala: olha, os gentios, os pagãos, e aí então agora é a hora dos fariseus dizerem:
Tá vendo? Vocês falaram de mim, agora virou para vocês. E nós vamos olhar para isso. Essas exigências que Deus nos apresenta para uma devoção que vai agradá-lo. Então a primeira exigência que nós podemos ver aqui, que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai nos apontar para uma vida de devoção que agrada a Deus, que cumpre os requisitos que Ele quer, é autenticidade. Obviamente eu não vou delongar aqui, porque hoje pela manhã nós ouvimos bastante sobre isso, fomos desafiados, fomos confrontados com uma vida hipócrita. Mas aqui de novo, relembrando aos irmãos, é que Deus exige de nós, numa vida de devoção, numa vida de oração, essa autenticidade. Jesus vai dizer, olha, quando orardes, e Ele vai falar sobre oração aí 4 vezes diretamente, e a primeira é quando Ele fala assim, olha, no momento em que vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que vocês de fato reconheçam que não são pessoas completas e não se apresentem para as pessoas, olha, podem me imitar porque eu oro nas praças, eu oro em público. Não, muito pelo contrário, Ele vai nos desafiar a uma autenticidade, e uma autenticidade que se expressa, como Jesus fala aqui, sem hipocrisia e sem publicidade. Ele vai dizer, olha, a vida de oração, a vida devocional da gente, ela é consistente quando ela é feita, não para ser vista pelos homens, mas quando ela é feita, quando ninguém está olhando. Alguém definiu caráter como isso. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E aqui Jesus está dizendo para a gente, olha, se você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, quando você prova isso, quando você mostra que de fato você tem uma vida consistente de oração. No culto de quarta-feira, quando eu oro, todas as vezes que dão oportunidade para que eu ore, Jesus fala, não. A nossa constância e a nossa consistência na oração se dá sem hipocrisia, sem fingimento e sem publicidade, sem que as pessoas vejam. Para que aí então esse nosso Pai que vem em secreto dê a recompensa. E aí então Jesus disse, olha, sem publicidade, você quer ter uma vida de oração, então vá lá no seu quarto, feche a sua porta. E ali você tem o privilégio de ter a maior audiência que uma pessoa pode ter na sua vida de oração. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, olhando para você e dizendo, eis aqui algo que eu me agrado, eu estou vendo o meu filho, a minha filha, buscando a mim, de coração, derramando o seu coração, ainda que ninguém perceba que isso aconteça, eu estou vendo, porque eu estou presenciando um momento especial na vida do meu filho. E é isso que Jesus apresenta para nós, como uma experiência de autenticidade. Mas ele também continua dizendo que essa experiência de autenticidade se dá com a intenção correta e com a dependência. Ele vai falar no versículo 7, e olha, quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes mesmo de o pedirdes. Então o que Jesus aqui primeiramente não está condenando? O que é esse repetições inúteis? Então, não é simplesmente repetir os mesmos pedidos. Se você olhar lá em Mateus 26, 44, quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, o texto diz assim, e ele orando, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, não é simplesmente porque a gente está orando, Deus, tenha misericórdia do meu filho. Senhor, alcança o meu esposo por anos. Isso não é uma vã repetição. Jesus não está condenando isso. Jesus não está condenando o fato de insistir no mesmo assunto, porque Lucas 18 vai dizer
da viúva diante do juiz iníquo, que ela insiste, julga a minha causa, e aquele juiz iníquo faz por quê? Pela insistência da pessoa. Também Jesus não está condenando orações escritas. Tem algumas pessoas que têm esse hábito de escrever orações, tem livros que nos edificam, onde registraram-se orações que foram feitas. O livro As Confissões de Santo Agostinho, aquele livro é teologia orando. Mas então o que significa esse vãs repetições ou repetições inúteis? A palavra é uma palavrinha muito rara, que é difícil até para os teólogos acharem o significado, mas o que parece que Jesus está dizendo para nós, olha, sabe, quando você simplesmente fala algo que não tem valor nenhum, que não tem sentido, que simplesmente você está dizendo um monte de coisa que não tem significado nenhum. Ou seja, a ideia que Jesus está dizendo aqui é que a nossa palavra deve ter significado, deve ter intenção de que aquilo se conecta com a vontade de Deus. Olha que interessante, ele fala assim, olha o contraste, não useis de repetições inúteis, porque os gentios, os pagãos, o que eles fazem? Eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então parece que é isso, alguém que simplesmente está falando e não chega a lugar nenhum. Como aconteceu lá, quando em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, os sacerdotes de Baal chegaram lá e clamavam de maneira vazia para aquele Baal, aquela divindade que não existe, e não tinha sentido nenhum. Jesus está condenando essa prática dos pagãos, que pedem, mas pedem sem focalizar a intenção de realmente colocar as suas palavras com as palavras de Deus. Jesus falou isso, e o apóstolo João também disse, se você quer orar para ser atendido, para ser respondido, você tem que orar conforme a vontade de Deus. Então, quando você e eu pedimos coisas que nós sabemos que Deus jamais vai aprovar, porque a gente quer, isso é uma repetição inútil. Porque ela não se conforma com aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vamos ver então o que a palavra de Deus nos ensina sobre a oração. Mas aqui é muito interessante, então, quando ele menciona também a questão da dependência nessa autenticidade. Olha o versículo 8. Ele diz assim, o Senhor Jesus dizendo, não vos assemelheis a eles. Eles quem? Os gentios. Pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes. E aqui não é uma maneira de não incentivar você a orar. Já que Deus sabe o que eu quero, então eu nem vou orar, porque para que eu vou falar se Ele já sabe? Mas Jesus está dizendo, orem. Então o problema não é Ele saber o que a gente precisa, mas Ele informar para nós que nós não somos como os gentios, que não conhecem um Deus, que conhece as nossas necessidades. O que Jesus está dizendo aqui, olha, os gentios, eles não conhecem o Pai. Por isso que suas palavras são inúteis, por isso que suas palavras são simplesmente muito falar, mas vocês não são assim, porque vocês entenderam o Evangelho, um dia Cristo entrou na sua vida e você que era inimigo de Deus, se tornou amigo de Deus e agora por isso Ele pode saber e conhecer você e informar para você, olha, eu sei de fato o que você precisa. Você já pensou quantas vezes nós oramos coisas que nós achamos que precisamos e Deus diz não, porque Ele sabe o que nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que se Ele respondesse para nós, de fato a nossa vida seria destruída por causa dos nossos desejos. Por isso Ele diz, vocês não são como gentios.
Porque vocês têm um relacionamento comigo, que sei o que vocês precisam. Por isso, o importante da oração aqui é nos informar que nós temos um relacionamento com Deus, que lá na frente ele vai dizer que é um relacionamento de pai e filho. Os pagãos não têm um relacionamento com Deus. Mas o nosso Deus, quando nós recebemos o Evangelho, Ele diz para nós: eu conheço você muito bem. Olha que privilégio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizer para você, salvo em Cristo: olha, eu sei em detalhes aquilo que você precisa. Porque nós somos pai e filho. Nós temos um relacionamento. Então Jesus vai dizer aqui que a oração revela a nossa verdadeira dependência. Então, meus amados irmãos, Jesus ele mostra aqui que a exigência dessa devoção, dessa vida de oração, número 1, é uma autenticidade. Onde eu posso chegar para Deus: Deus, eu estou te pedindo isso aqui. Mas eu estou te pedindo porque eu não sei se o Senhor realmente quer me dar. E porque eu tenho a certeza de que o Senhor sabe o melhor para mim. Eu te peço na dependência de que se o Senhor não der, ainda assim vai ser aquilo que eu preciso. Olha que interessante. Alguém que é autêntico é alguém que sabe e é reconhecido diante de Deus, que é amado por Ele e reconhece que aquilo que precisa, de fato, é aquilo que Deus quer. Isso nos deveria estimular a oração. Não pensar assim: já que Ele sabe o que eu preciso, então eu não vou orar. Não, já que Ele sabe o que eu preciso, então eu quero falar para Deus: Deus, será que eu preciso disso? E Deus, como eu quero ser autêntico diante do Senhor, eu quero ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. O Senhor sabe que eu sou limitado, que eu sou pecador, que eu sou miserável nas minhas convicções. Então, Senhor, me ajuda a entender de fato aquilo que é melhor para mim. Agora, quando a gente se acha e a gente tem um relacionamento superficial com Deus, a gente fala: Deus, eu preciso disso, eu decreto aquilo. Olha, se o Senhor não me der, então o Senhor não é um Deus verdadeiro. Não. Quando nós estamos diante de Deus e abrimos o nosso coração para Ele, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe o quanto eu quero isso, mas Deus, será que de fato isso vai ser bom para mim? E Deus, se eu estou enganado, se o meu desejo é pecaminoso, então não permita que isso aconteça na minha vida, porque o Senhor conhece o meu coração. E muitas vezes nós pedimos coisas, até tentando dizer para Deus que aquilo é espiritual, e no fundo, é a nossa vontade carnal. Então Jesus nos ensina que nesse relacionamento de oração, Ele exige de nós autenticidade. A segunda exigência que Jesus vai nos mostrar aqui é veracidade. Mas Bima, o que tem a ver com verdade aqui? Tem a ver que agora nós temos um modelo de oração. Jesus apresenta para nós um padrão verdadeiro daquilo que nós devemos pedir. Meus queridos, uma oração, ela tem que ser teologicamente verdadeira. Não precisamos ser teólogos para orar. Não é isso. Mas hoje, principalmente no momento que a gente vive, onde a teologia da prosperidade aí domina, quantas orações são teologicamente heréticas, não só erradas, colocando Deus na parede, colocando Deus como um garçom, como um serviçal para nós. Mas aqui Jesus ele apresenta um padrão para nós, que corresponde à verdade. Versículo 9 ele vai dizer: portanto, orai deste modo. Você quer saber como você deve orar? Os versículos 9 a 13 vai nos informar como devemos orar. Qual o padrão que Deus nos apresenta? E aí então, nós podemos orar. Então, nós podemos entender a oração como Deus um mero serviçal, e Ele não é. Mas nós podemos ter outras perspectivas da oração. Eu gosto da perspectiva do John Piper.
dizendo que a oração é um radiocomunicador, onde você, como alguém que é do exército de Deus, que está no campo de batalha e ainda no território do inimigo, você chama no rádio e pede socorro. Deus, agora os inimigos estão me atacando, e se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me der agora um escape, eu vou me entregar, eu vou virar um traidor. E aí então você pede a Deus: Senhor, me ajuda nessa tentação. Senhor, me ajuda agora nesse momento que a pressão para pecar está grande. Ou Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Então a oração como um rádio comunicador, onde nós, soldados do Senhor Jesus, estamos no campo de batalha e ainda no território do inimigo. Uma outra perspectiva também de oração que nós podemos ter é uma ensinada pelo João Calvino, que ele dizia assim: a oração é o exercício de fé nas promessas de Deus e tendo como resultado o alívio das ansiedades. Ele não diz assim que simplesmente a oração é um instrumento que você pede coisas para Deus e você simplesmente ganha. Mas a oração é um comunicado, é uma maneira que você chega diante de Deus e ali você começa com um coração ansioso, com um coração realmente atribulado, e você vai dialogando com o seu pai, vai falando para ele: Senhor, olha o meu coração, Senhor, eu estou preocupado com o que vai acontecer daqui 15 anos, será que a reforma da Previdência que vai chegar aí, será que então eu vou ter que trabalhar até os 90 anos, ou eu nunca vou trabalhar, nunca vou parar de trabalhar, Deus, e agora eu estou preocupado com isso, se mudar, o que vai acontecer? E aí você começa a comunicar com Deus, e aí Ele vai te lembrando as promessas dEle, e vai te lembrar como Salmo 37, 25. Olha, fui velho, ou fui jovem, e agora estou velho. Jamais vi um servo de Deus, nem a sua descendência, passar necessidade ou precisar do pão, mendigar o pão. Então aí você começa a orar, e não porque Deus vai responder a sua oração, mas como nós cantamos, na oração encontro calma. Por quê? É aquele momento em que Deus conversa com você. E aí onde você relembra as promessas de Deus. E aí então você vai confiar: Senhor, independente do sim ou não, eu creio que o Senhor está no trono e que o Senhor cuida de mim. E ainda que o Senhor me colocar numa situação de problema, eu sei que ali o Senhor vai estar comigo. O Senhor não vai me abandonar, porque as tuas promessas dizem isso. Então, ó Deus, não são os meus caprichos que valem, mas a certeza do Senhor como um Deus presente. Mas também tem uma terceira perspectiva que nós podemos ter, que é uma conversa entre um pai e um filho. Vocês que são pais sabem que o filho muitas vezes chega pedindo, mas a vida de um pai e um filho não é simplesmente: pai, me dá 15 reais aí para eu ir lá do Burger King. Pai, eu estou precisando de um tênis. Pai, agora eu preciso de uma bola. Pai, agora eu preciso ter uma festa de aniversário, preciso comprar um presente. Meu amigo, a vida de pai e filho não se resume a pedidos, mas a vida de pai e filho é momento de conversa, onde eles pedem, mas onde você instrui como pai, onde você ouve os seus filhos, onde você está atento às necessidades dele, e onde você conversa, você orienta, você bate papo e você faz com que seu filho descanse naquilo que você orienta para ele. Então está vendo, a oração se resumir a simplesmente pedir é muito pequeno, porque como aqui o texto vai começar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Orar é um relacionamento. E aí então Jesus ele nos dá alguns princípios aqui também para orar. Eu quero apresentar aqui de maneira breve 4 princípios para uma oração que agrada a Deus. E é o que Jesus nos ensina. Versículo 9 ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, uma oração que não é simplesmente para ficar um relacionamento de pedidos, é uma oração que exalta Deus, que engrandece o nome dEle.
Primeiro chamando pelo nome de Pai, algo que não é comum até aquele momento para o relacionamento entre Israel e Deus. Mas agora Jesus ele lança esse ingrediente. Olha o relacionamento que vocês têm, é de alguém que é Pai. Então exalte a Deus. Além disso, esse Pai, ele está no céu, mostrando que ele é um Pai grandioso, que está no trono. A sua habitação indica que ele é maior do que nós, suas criaturas. E aí, então, Jesus continua dizendo, santificado seja o seu nome. Ou seja, ele aponta agora para que quando oramos, nós exaltemos o caráter de Deus. E quando nós chegamos e simplesmente, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso da cura, Deus, eu preciso que o Senhor resolva esse problema de relacionamento, nós estamos trazendo um arremedo, uma ideia de que a oração é algo pequeno. Mas aqui, Jesus nos ensina, orar é exaltar Deus. É dizer, Senhor, o teu nome é santificado na terra, o teu nome é separado, o teu nome é mais importante do que qualquer outro nome na terra. É dizer para as pessoas do mundo, olha, se existe, você crê em algum Deus aí na face da terra. Eu quero dizer, o especial é aquele que eu sirvo. Santificado seja o seu nome, né? Deus tem um nome que o torna maior do que qualquer outra divindade que se crê. Seja Alá, seja Vishnu dos hindus. Inclusive, sobre a divindade ser humano. A divindade tecnologia. Quantos nós nos achamos Deus? Mas aí quando nós oramos, nós dizemos, Deus, só existe um especial que é o Senhor. Quantos de nós também achamos que a tecnologia é um Deus, e principalmente na nossa época, até parece que é a maior divindade que existe. Quantos de nós estamos dependentes da tecnologia? Quantos de nós acreditam, eu vou sair amanhã, eu vou viajar, porque está dizendo que não vai chover, ou vai chover, então não vou fazer isso. Então a gente depende da tecnologia. E aí a gente para de orar. E aí nós temos que lembrar que a oração exalta Deus. Além disso, a oração, na oração a gente se submete a Deus. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a nossa oração é um momento em que reconhecemos que ainda que tenhamos planos, os planos dele são melhores para nós. Então, a oração, como já falei, né, a oração é um momento em que você se rende, você se submete, e você e eu, nós nos colocamos no nosso lugar. Senhor, quem é o soberano do universo é o Senhor, não sou eu. Quem é o onisciente nesse universo é o Senhor, não sou eu. Então eu quero me submeter à tua vontade, eu quero pedir que, assim como lá no céu a sua vontade é realizada, na minha vida e aqui na terra, também a tua vontade seja feita. E meus queridos, é oração para vontade específica. Vontade daqueles princípios da palavra de Deus, onde você pode ser confrontado com a palavra e falar, eu estou desobedecendo esse princípio, eu estou em pecado nesta área, eu estou em falta nessa área, e eu estou dizendo, Senhor, faça a sua vontade. Eu entendo, Senhor, que a tua vontade, revelada na sua palavra, deve ser feita. Me capacite a fazer a tua vontade, porque eu me submeto a ela, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o soberano. Então eu quero orar dizendo, Senhor, está aqui um miserável pecador. Não sou eu que pede e manda no Senhor, mas é o Senhor que manda em mim. E por isso, ó Deus, a tua vontade é melhor que a minha. Por isso eu capacito a viver a tua vontade, ó Deus. Senhor, quebra a minha cerviz, quebra a minha vontade dura. Faz-me reconhecer, Senhor, que a tua vontade é melhor para mim. Como diz o Salmo 63, Senhor, a tua vontade é melhor até do que viver.
Terceiro princípio que Jesus nos ensina no versículo 11, Ele nos ensina a contentar-se em Deus. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Ou seja, é a oração dependente que tira o nosso coração da ansiedade. Talvez você veio aqui e você está preocupado. Senhor, essa semana vai ser difícil. Senhor, olha, vou ter aquela situação, aquele negócio vai fechar, eu vou receber aquela resposta. E você está aqui, talvez longe, pensando em uma série de coisas. Mas Jesus está nos lembrando através dessa frasezinha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que nós precisamos depender dele. Senhor, não preciso me preocupar com daqui 30 anos. Eu quero depender do Senhor cada dia. Eu tenho uma história muito interessante nisso, né? Quando eu vim estudar no seminário, eu vim como seminarista perrapado, né? Eu era tão magro, que se eu fosse fazer igual o filho pródigo, se eu caísse em mim, eu podia cair para fora de mim, né? Agora já melhorou um pouquinho, engordei. Mas assim, eu não tinha meu sustento completo. E eu vim com outro amigo, que ele era dono de um laboratório de análises químicas, né? Tirava sangue, fazia essas coisas todas. Era dono. Ele tinha casa que ele deixou alugada lá. E aí ele viemos juntos, enviados pela nossa igreja. E assim, ele fazia o cálculo assim, paguei uma mensalidade, falta 43, será que Deus vai me manter aqui? Porque, olha, e aí ele somava lá 43, dava tantos e tantos, que nem era real naquela época, era antes do real, nem sei como era o cálculo. E ele aguentou 6 meses. Ele voltou. No meio do semestre, ele falou, olha, realmente, não tenho condições. Realmente, essa vida não é para mim. E aí, então, ele voltou, continuou fazendo o trabalho dele lá, com o laboratório dele, tornou um bom crente. Mas o que travou a vida dele foi exatamente olhar, olha, será que eu vou ter dinheiro? E se o rapaz que alugou a minha casa, ele sair lá da casa? E se o negócio do laboratório que eu arrendei não der certo? E aí ele ficou consumido em ansiedade. Então Jesus, ele nos ensina, contente-se em Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E se ainda que não vier aquele pão de queijo, né, aquele pão de semolina, mas vier um pão duro, amanhecido, fala assim, é isso que o Senhor tem para mim? Pois é, eu quero depender do Senhor e quero reconhecer disso. Eu quero me contentar com aquilo que o Senhor me deu. Está vendo que a oração, ela molda a nossa vida. Enquanto nós chegamos diante de Deus e somos pedintes, Ele nos apela a falar, dependa de mim, deixe que eu cuido de você. E aí então, o quarto princípio que Jesus mostra aqui na oração, está aí nos versículos 12 e 13. E perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o primeiro princípio, a oração exalta a Deus. O segundo princípio, a oração se submete a Deus. O terceiro princípio, a oração contenta-se em Deus. O quarto princípio que Jesus nos ensina a orar é assemelhar-se a Deus. Porque aqui tem duas áreas que Deus, Ele é proprietário dessas áreas. A capacidade de perdoar e a capacidade de ser puro, de ser santo. E aqui quando nós oramos, nós pedimos isso a Deus, Senhor, me ajuda a ser semelhante ao Senhor nessas duas áreas. O Senhor conhece o meu coração, Senhor, me ajuda a perdoar. Como também eu fui perdoado. Então, também, perdoa-me, como eu tenho feito. Então, nessa relação de Deus ser alguém que perdoa, Ele levando a gente também a ser perdoadores. E meus amados irmãos, perdão, a gente vai ver daqui a pouco mais um pouco sobre isso, né?
Perdão é algo que só Deus nos capacita a fazer. Mas também Jesus vai dizer, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está nos ensinando a orar, não da perspectiva do que Ele é como Deus, porque Ele não precisava orar pedindo que ficasse livre das tentações e não caísse, porque Ele não iria cair. Ele é santo, por toda a eternidade será santo. Mas Ele nos ensina que a pureza é algo que faz parte de Deus e que nós precisamos diariamente pedir ao Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então aqui podemos ver dois atributos de Deus, a sua bondade perdoadora e a sua santidade, a sua pureza, que Ele deseja que nós tenhamos. Então quando você ora, você também pede, Senhor, me torna semelhante ao Senhor. Senhor, tem essa área na minha vida que não corresponde à imagem do Teu Filho, me ajuda. Senhor, eu tenho fraquezas terríveis, por favor, me torne forte nessas áreas para que eu seja santo como o Senhor. E aí então, Jesus, através do Pai Nosso, nos ensina a orar. 3 exigências da devoção que Deus pede para nós. A primeira, autenticidade. A segunda, veracidade. E a terceira, perdão. Eu não tratei muito diretamente na parte da oração lá do Pai Nosso, mas aqui nos versículos 14 e 15, Jesus, ele termina a oração e ele começa dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, numa vida devota, numa vida de oração, é isso que Deus pede de nós. Autenticidade, veracidade e perdão. O C.S. Lewis, ele lá no livro Cristianismo Puro e Simples, ele é muito interessante quando ele fala o que eu vou dizer para os irmãos. Ele é quase assim, meio irônico. Ele é irônico, né? Ele diz assim, o perdão é um assunto lindo até que tenhamos algo para perdoar. Ou seja, é bom perdoar, aí se a gente fala de perdão para as outras pessoas, mas quando acontece algo que nós precisamos perdoar, aí a coisa muda. E aí Jesus está dizendo exatamente isso, que perdão é algo que precisamos perdoar. A nossa devoção é para nos levar para mais perto de Deus, e essa proximidade produz em nós semelhança com Ele. Assim como Ele nos perdoa, nós precisamos perdoar também. E a capacidade de perdoar é uma dessas maravilhosas semelhanças que nós podemos ter com Deus. O perdão que recebemos, Efésios 4:32 diz, eu preciso ter como padrão para perdoar aquelas pessoas que me ofendem. E é muito interessante, meus amados irmãos, que o perdão influencia a nossa vida de devoção, a nossa vida de oração. Textos bíblicos mostram que a falta de perdão impede o nosso crescimento espiritual. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesus tem aquela experiência da mulher que quebra o perfume nos seus pés, e aí as pessoas começam a criticar. Jesus fala, deixa, porque a quem muito foi perdoado, essa pessoa ama muito. Ou seja, Ele está mostrando para nós que se você quer ser alguém que evidencia amor por Deus, você tem que perdoar. Então, se você não perdoa, dificilmente você vai crescer nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque você não ama a Deus como Ele pede para que você o ame. E uma das exigências dele é perdoar. Além disso, José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José fala algo muito interessante para os seus irmãos no momento em que os irmãos ficam temerosos que José vai se vingar. Olha que evidência de alguém que tem um relacionamento com Deus, que conhece o Deus soberano, que fala para Deus, olha, o Senhor teve sempre o controle na minha vida, nada escapou, mesmo as ofensas que eu recebi, essas ofensas estavam debaixo do controle do Senhor.
Ele diz lá: olha, vocês, meus irmãos, vocês planejaram mal contra mim. Eu reconheço isso. Não ignoro que vocês fizeram todo um plano lá para destruir a minha vida. Mas o meu Deus, soberano, que controla a história, Ele pegou esse mal que vocês planejaram e tornou bem. Ou seja, o perdão mostra que realmente a nossa vida de devoção, de relacionamento com Deus é profundo, porque nós entendemos que ainda que as pessoas nos machuquem e tentem fazer planos contra nós, em nenhum momento Deus perdeu a sua soberania. E nós podemos reconhecer, olha, isso que aconteceu, Deus vai usar para a glória dele e para o meu crescimento espiritual. Então aqui nós podemos crer que Deus pode até usar a vida de quem é perdoado para abençoar aquele que feriu. Então um dia você foi perdoado por Deus, você pode perdoar e além disso abençoar uma outra pessoa. Jesus diz que perdoar a mesma pessoa, a mesma falta, no mesmo dia é 70 vezes 7. E aí os discípulos falam assim: então, aumenta-nos a fé. Então, se você quer ter uma vida de devoção realmente que vai crescer, por isso que Jesus inclui aqui na oração o perdão. Então, meus queridos, agora tem um detalhe aqui. Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está dizendo aqui? Espera aí, então se eu não perdoar, eu não tenho perdão? E aí como é que fica? A salvação é pelo perdão? Certamente Jesus não está dizendo isso. Jesus não está ensinando que o perdão dele é condicional. Não é essa a essência do ensino. Mas ele quer falar para nós o seguinte: se você é redimido, você perdoa. Ou seja, não existe um cristão que não perdoa. O fato de nós termos os nossos pecados passados, presentes e futuros já perdoados na cruz de Cristo, faz com que também eu tenha em Deus a capacidade de perdoar. Então, se nós somos filhos de Deus e recebemos o perdão de Deus, como filhos de Deus, nós perdoamos. Concluindo, Deus quer que tenhamos uma vida cristã com raízes profundas, para nos dar estabilidade nas tempestades da vida. E como é que Ele nos ensina a aprofundar essas raízes? Através de um relacionamento com Ele, próximo. E esse relacionamento, essa vida devotada, ela tem 3 exigências que nós vimos aqui. Autenticidade. Deus sabe quem nós somos, não precisamos e nem podemos enganá-lo. Então temos que ter uma vida particular, coerente, que busca a Deus. Nós temos que ter uma vida de devoção baseada na veracidade da palavra de Deus e no padrão de Deus. E quando nós oramos não baseados naquilo que as pessoas falam aí, mas baseados na palavra de Deus. E terceiro, nós temos a capacidade de perdoar. E esses 3 elementos fortalecem a nossa vida. E ainda que venham as tempestades, venham as lutas, por estarmos próximos de Deus, Ele nos capacita a continuar. Por isso, meus queridos, falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus nos faz crescer num relacionamento com Ele. Falar com Deus nos torna mais semelhantes a Ele. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te peço que o Senhor me ajude também a praticar aquilo que preguei esta noite, ó Deus. Olhando os privilégios que a Tua palavra nos informa, quanto a
uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de oração. Que o Senhor forme em mim e nos meus irmãos esses 3 elementos de autenticidade, veracidade e de perdão. Para que a nossa vida cristã cresça, sejamos pessoas maduras e pessoas que vão estar edificando a tua igreja e outras pessoas, porque temos um relacionamento próximo, íntimo e profundo com o Senhor. Portanto, ó Deus, haja no nosso coração, que teu Espírito tenha plena liberdade de nos transformar e fazermos aquilo que o Senhor deseja. Oramos, ó Deus, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, assim como ela é feita lá no céu. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.